isso aí, seja bem-vindo. Tá começando mais uma edição do programa às 2 da tarde. Eu sou Laís Kichler, toda de Use Liverpool, para começar mais um programa gostosinho neste sábado. Tem muita coisa legal que vai acontecer hoje. Hoje a gente vai receber uma dupla sertaneja que, ó, tá fazendo muito sucesso e ainda vai fazer muito mais. Temos também uma mulher que é craque no futebol, só que fora do campo. A gente te explica um pouquinho mais tudo aqui, agora, no programa às 2 da tarde. Roda a vinheta e vem comigo. Já vamos começar o programa falando de música. E a gente vai falar de música sertaneja que nunca sai de moda. E tem cada vez mais e mais talentos nesse estilo musical. E aqui pertinho, hein? Blumenau. Hoje a gente recebe Theo e Edu para falar um pouquinho da carreira deles. Mas antes, a gente vai rodar um vídeo para você conferir um pouquinho da produção dos caras. Confere aí. Não existe distância pra saudade, não existe mentira se é verdade. Sem mistério, fala sério, larga o medo e vem me amar. Mas agora deixa, vamos ficar de boa. E pra te ver sorrir, eu faço qualquer coisa. Eu gosto do seu jeito perfeito e não tem outro jeito, eu já me apaixonei. Vamos ficar de boa, não quero outra pessoa. Mas agora deixa, vamos ficar de boa. E pra te ver sorrir, eu faço qualquer coisa. Eu gosto do seu jeito perfeito e não tem outro jeito, eu já me apaixonei. Vamos ficar de boa, não quero outra pessoa. Mas agora... Pois é, eles eram Kleber e Cleiton e hoje são Theo e Edu no programa às 2 da tarde. Boa tarde, meninos. Theo? Boa tarde, Laís, boa tarde toda a galera aí que tá assistindo a gente hoje no sabadão. Prazer imenso estar aqui com você, viu? Prazer é nosso. E Edu? Oi, Laís, tudo bem? Quem era Kleber, quem era Cleiton? Ele era o Kleber. Kleber. Nós somos ainda, né? Ainda são, exatamente. somos. Conta um pouquinho essa história que ninguém tá entendendo nada. Que história é essa que eram Bom, Kleber e Cleiton, agora é Theo e Edu? Bom, gente, nós somos irmãos, né? E meu irmão é o mais velho, como vocês podem ver aqui, né? Muito mais Tá velho bem que eu. evidente, né? Nem parece, nem parece. E ele tem 4 anos a mais que eu. E quando minha mãe estava grávida de mim, ela falou pro meu pai que seria interessante se ele, Ah, é promessa, então. se ele fizesse uma dupla dos dois filhos. Mentira! Já na barriga, assim, já falaram, não, vamos fazer, botar Já. nome de dupla sertaneja. Porque meu pai sempre fazia duplas com outras pessoas e não dava certo. Ele falou, Valde, o nome dele é Valdemar. Valdemar, espera o seu filho nascer e faz uma dupla. Enfim, eu nasci e já com 5 anos de idade eu ganhei um festival de música sacra em Colíder, em Mato Grosso. E quando eu tinha 9 anos, não, quando eu tinha 11 e o Theo tinha 15, nós começamos a tocar na noite em Cuiabá. Nós morávamos em Cuiabá e começamos a fazer shows nos bares e tal. Eu com 11 e ele com 15. O famoso trocar por espetinho. Exatamente. Na verdade não era espetinho, era coxinha e suco de melancia. Que diferente. É maravilhoso. Cuiabá quente, né? Enfim, foi maravilhoso essa época e de lá pra cá a gente tá juntos aí fazendo shows há mais de 20 anos, né? A dupla Theo e Edu em si tem 10 anos. Porra, 10 Na anos verdade, já. nós adotamos o nome Theo e Edu em 2006. Isso foi por causa de um problema que parece que o teu pai não checou antes. Já existia uma dupla sertaneja com o nome de vocês, é isso? Uma dupla com um nome parecido, era invertido. Era Cleiton Porém, e Kleber. nós fomos fazer o registro e eles fizeram 3 meses antes da gente. Olha que loucura. É que era pra acontecer Era Theo pra e Edu, acontecer. né, gente? Aí adotamos o nome Theo e Edu, pegou, né? E até hoje somos Theo e Edu, desde 2006. Né? Tivemos um tempo, onde demos um tempo na carreira da dupla, que foi em 2016. Que vocês focaram um pouquinho mais em outros projetos pessoais, Eu isso? continuei na música, uma carreira solo como Theo Abreu, né? E aí quando foi em meados de setembro do ano passado, voltamos a falar sobre retomar o projeto, recomeçá-lo, né? E aí, em 25 de novembro de 2018, realmente assumimos. E esse ato que vocês deram na carreira, vocês acharam assim, fazendo, né, uma análise,
achou que foi aquilo que precisava para poder voltar com tudo, com mais força, com mais energia? Porque parece que vocês, depois que fizeram esse hiato, deram uma alavancada geral, né? A gente, na verdade, foi preciso porque somos irmãos, trabalhávamos juntos a vida toda. E sabe como é que é a família, né? Então, foi interessante a gente ver de uma maneira diferente, né? Ver de fora mais ou menos como é que funcionava essa coisa da música. O Theo ficou nos palcos, eu fui para os bastidores, né? Mas assim, foi super importante e dessa vez nós escolhemos estar juntos, né? Antes era, entre aspas, uma obrigação, porque foi o pai que introduziu a gente na música. Vocês se sentiram, desculpa te interromper, se sentiram na obrigação mesmo de entrar na carreira da música? Como é que foi essa transição de agora gostamos disso? A gente gosta disso, a gente gosta realmente. Esse hiato realmente fundamentou isso. Uma coisa que a gente gosta de fazer. Trabalhar com isso são coisas diferentes. Então, no primeiro momento, como o Edu disse, havia uma obrigação porque a gente começou também a viver disso, a família também vivia disso. Com essa pausa que nós demos na nossa carreira, a gente pôde botar os pingos nos is e realmente amadurecer como pessoa e como profissional. E o que ficou evidente é isso, a gente gosta muito de fazer isso. Como você vem, depois de muito tempo trabalhando, as coisas ficam, parece que anestesiadas e parecem perdidas. Mas quando você para um pouquinho, respira, pensa e tem essa distância, não, estou fazendo a coisa certa, só precisava respirar um pouco. E como que vocês fazem o show de vocês? O que vocês mais gostam na produção dos shows? Porque eu acredito que tem um lado artístico que é na hora da gravação, produção de músicas, né? Composições, e o outro lado que é a apresentação ao vivo, a energia do público. Qual vocês gostam mais? Um pouco mostramos nesse vídeo, né? Que isso. Um pouco como o show acontece. A produção é muito... Pra gente, a entrega do show é muito importante, né? Então a gente gosta de levar uma produção legal, né? Com banda, música, luz... Então, cenário, interação, tudo que precisa. A gente parte do princípio que se nós fôssemos sair para curtir um show, como seria? Que tipo de músicas nós gostaríamos de ouvir? Além da nossa própria música sertaneja, repertório, que tipo de interação, as pessoas que vão nos shows. Então, é uma coisa que também nós gostaríamos de ver. Não é só o produto. E por falar em produção, vocês lançaram recentemente música nova, tá Segundo as Intenções, que está rolando aqui agora na tela. Gravou em Blumenau. Essa foi em Blumenau. Essa foi a última. Na verdade, foi a primeira depois do retorno da dupla, né? Nós retornamos no dia 7 de dezembro, que foi o primeiro show. E agora lançamos aí fazem umas 2 semanas... essa nova música aí de trabalho. Como é que tá a repercussão da música? Tá legal, a gente ainda não começou as divulgações dela nas rádios. Então vamos começar hoje? Hoje é uma exclusiva? Eu ouvi exclusiva, pessoal. Claro que sim. A gente tá feliz de estar aqui, né, em Floripa, que é uma cidade que a gente ama. Futuramente, se Deus quiser, a gente vai morar aqui. Floripa não, São José, Floripa, né, toda essa região. Grande Florianópolis, né, que abrange. Morar no continente, você diz, né? Não, na ilha, né? A ilha eu gosto. Tá. Só pra mais pra se vocês não querem problemas, se vocês vão trabalhar na ilha, morem na ilha. Porque o problema é atravessar a ponte aqui, entendeu? Como é que foi a preparação da música nova, esse lançamento de vocês? É uma composição de vocês? Ou não. A parte que mais demorou, né? O que mais demora é a escolha. Porque a escolha ela precisa ser realmente a parte que demanda mais cuidado, mais tempo, mais energia para a escolha. Depois que ela é feita, o processo de produção, tanto do clipe, produção da música, é rápido, coisa de semanas. Mas até chegar a música... As pessoas acham que é só lançar música e foi rápido. Se ouve muita música, se vê muitos compositores. A gente está no processo das próximas músicas também. Termina não acaba por ali. Enquanto essa vai ganhando o mundo, né, que é tipo um filho, vai ganhando o mundo, a gente vai preparando os outros filhos que vão vindo. E vocês vão sair em turnê agora? Já estão se preparando para show novo? A gente está fazendo shows, né? Esse mês a gente é o nosso 8º show. Na verdade, a gente tem show amanhã em Jaraguá do Sul. Amanhã é domingo? Não. Temos Hoje sábado. Isso, hoje em Nova Trento. Ontem estivemos em Jaraguá. Né, lá com o pessoal, um abraço pro pessoal de Jaraguá aí. E hoje em Nova Trento. Calor demais. Tá no inverno. Jaraguá é maravilhoso, muito quente. E aí esse mês damos uma pausa. No dia 5 a gente retorna aos shows, 5 de outubro. Vamos cantar um pouquinho então? Vocês têm alguma favorita pra cantar um trechinho pra gente? Vamos fazer já que é hoje, né, Teuzinho? Já pra fazer um esquema? Um trem arrebentado, festinha particular. Bora lá. Então vai, festinha. Então, Theo e Edu aqui no programa Às 2 da tarde. Comprei um novo apartamento e quero levar você. Vários combos de Xandão, já preparei pra nós beber. Festinha
festinha particular só pra te impressionar. Vamos inaugurar. E vamos curtir, vamos beijar, falar de amor, vamos dançar, vamos zoar, Vamos viver sem se preocupar. E vamos se jogar, bora se acabar. Vem, 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 vem. Se produz, arruma o seu cabelo, passa um batom e eu quero tirar um beijo. Põe aquele vestidinho preto que marca seu corpo inteiro e vem, vem, me mata de desejo. Se produz, arruma o seu cabelo, passa um batom e eu quero tirar um beijo. Põe aquele vestidinho preto que marca seu corpo inteiro e vem, vem, me mata de desejo. Hoje agitando o seu sabadão no programa Às 2 da tarde aqui na Primeiro TV. Vamos falar um pouquinho sobre participações especiais. Eu vi que vocês fizeram participação com o Marcos Bellucci, com o Bruninho e Davi, outros também grandes nomes aí do mundo do sertanejo. Como é que foi? Como que surgiu o convite? Vocês foram atrás? Como é que rolou isso? A gente teve muito tempo em São Paulo, moramos em São Paulo há alguns anos, e lá a gente teve convívio com todos os artistas, né? Não só em São Paulo, mas os shows pelo Brasil todo. E o Bruninho e o Davi são nossos amigos de muito tempo, né? Desde o começo de carreira. E essa música, inclusive, Festinha Particular, eles participaram. Né? Teve uma outra que o Marcos Bellucci participou, que também são nossos amigos de longa data. E as Amigas do Terror, que O Lucas Luco participou também. Então, assim, quando a gente, antes de fazer esse ato, né? Então a gente estava num processo, assim, de muita gravação, muitas músicas, clipes. Encontros e shows. As coisas aconteciam. Não, e hoje em dia, eu acho que na verdade sempre, né? Talvez hoje as pessoas estão observando mais isso, que quando a gente tem parcerias e trabalha com amigos e traz colaborações, tudo agrega, né? Para um e para outro. Fortalece o movimento Fortalece, todo, né? exatamente. Uma coisa puxa a outra, aquele artista é conhecido pelos nossos fãs, os fãs daquele artista nos conhecem, então é uma coisa que vai agregando. E é interessante que o sertanejo ele tem essa democracia, né? Então ele consegue abranger, consegue trazer todos os ritmos, né? Poucos estilos musicais conseguem fazer tanto parceria, tanta Tantos amizade feats, do Tipo que... um Coringa, né? O sertanejo traz o funk, né? Tem todos os ritmos dentro do sertanejo, então a gente É uma grande também festa gosta de sempre. fazer. Quais são os planos futuros? Agora a gente tem esse lançamento, né, de Segundo as Intenções. Vocês provavelmente vão trabalhar na divulgação desse novo single. E quais são os outros projetos? Tem DVD marcado? Tem alguma coisa legal assim para contar pra gente? Olha, Laís, a gente está com um projeto lógico, né? Como é uma retomada, né? Então a gente lançou essa música, vamos trabalhar ela agora até mais uns 2 meses, né, Thelzinho? Enquanto isso, a gente vai... Então a gente está fazendo escolhendo as músicas agora para o DVD, né? Tá. Na verdade vai ser o segundo DVD da carreira, né, Theo? O primeiro nessa nova fase. Então Então a gente está nesse processo, como eu falei, de busca, inclusive compositores nos mandam músicas. quase, né? A gente quase não recebe não ficam música. loucos, né? Mas é importante, a gente tá o tempo todo, como falou, não para. Música é uma coisa que, se você não parar, sair do palco, o palco, na verdade, é o descanso. Isso. Você simplesmente Já deixa, é um alívio, né? você deixa acontecer tudo aquilo que você se prepara, mas o que acontece antes do palco é intenso e é todo dia, às vezes é todo momento, numa conversa, ouvindo uma música, uma melodia. Então a gente está o tempo todo trabalhando. E não é uma coisa forçada, ela simplesmente acontece. Como pensar? Então tá, meninos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigado, Eu desejo mais Luiz. e mais sucesso. Eu espero que esse respiro que vocês deram antes seja realmente para iluminar ainda mais a carreira de Muito vocês. obrigado, amigo. E que venha mais sucesso aí, né? E Amém. vamos trabalhar aí nas Segundas Intenções. Bora. Antes da gente ir pro intervalo, então, a gente quer ouvir um pouquinho mais de Theo e Edu aqui no programa. Pode ser? Nossa, Tá, Theo e Edu com vocês. Eu sinto falta de quando você me ligava só pra jogar conversa fora. E papo vai, papo vem, a gente perdia a noção da hora. Você comandava a cozinha só pra me agradar, sendo que seu forte não era cozinhar. Vendeu tão bem seu peixe de amor perfeito que eu não consegui achar nenhum defeito. Você jurava que me amava, mas seu amor era só propaganda falsa. Agora eu te conheço bem, você nunca amou ninguém. Só tem segundas intenções e nada mais. Depois que usa e abusa se desfaz. Eu te conheço bem, você nunca
nunca amou ninguém. Só tem segundas intenções e nada mais. Depois que usa e abusa, se desfaz. Eu te conheço bem. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. Quando o assunto é futebol, a mulherada é craque. E não manda bem só com a bola em campo não, hein? Fora do campo, atua com excelência para cuidar dos jogadores. Hoje o nosso assunto é sobre nutrição do Figueira. Eu tenho aqui comigo a Cíntia Carvalho, ela que é nutricionista do Figueirense Futebol Clube e vai contar pra gente como é a rotina, né? Primeiramente, Cíntia, obrigada por ter aceito o convite e vamos conversar um pouquinho o que é a rotina das mulheres, onde parece que predominantemente é só homem em campo, né? Mas não é. Tudo bom? Obrigada, Laís. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um tema curioso, né? As pessoas querer entender essa unidade feminina dentro de um contexto totalmente masculino. Não, e é engraçado porque também, quando a gente fala de futebol, né, as mulheres no futebol, é a mulher em campo. Sim. Né? Não sabe que também antes de entrar em campo, todos os jogadores e jogadoras têm todo um preparo, né? Tem todo um pré-treino. E existem algumas profissões que às vezes tu não consegue habilitar muito a mulher dentro, por exemplo, o médico, muitas vezes, em função, né, da diferença de gênero. Sim. Então, geralmente, os médicos são homens. Então, as mulheres a gente encontra muito pouco, assim, o nutricionista, assistente social, psicóloga, que como a gente consegue estar nesse meio, e eu brinco que às vezes eu sou o bendito ou fruto entre os homens, né? Sim, porque quando eu viajava com time, com delegação de futebol, eu era a única mulher entre 40 homens. Porque tu trabalha no Figueira hoje, mas você já vem atuando há anos, né? Eu trabalho no nessa área. futebol há 14 anos. Trabalhei no Internacional em Porto Alegre, depois vim morar em Florianópolis. E sempre no futebol masculino. Sempre no masculino. Como que é trabalhar ou ter paciência muitas vezes para aceitar certas coisas, ou às vezes ficar quieta em certas coisas, né? Ou às vezes até perder a paciência em algumas outras. Como é a tua rotina? Na verdade, Laís, a gente tem que impor o seu respeito, né? É muito fácil trabalhar com os homens. Eu hoje, é fácil para mim dizer que é fácil, porque eu já Sim. faço isso há muito tempo. Já lutou, né? Então eu acho que é um espaço que a gente tem que aprender a se impor e fazer com que eles respeitem. Depois fica muito fácil, assim, é uma convivência muito boa, muito tranquila, muito leve. A gente brinca que o futebol, a única coisa que atrapalha são os 90 minutos, o resto é tudo ótimo, né? Então, tu acaba sendo uma referência meio que mãe para eles, assim, ou uma mãe, uma irmã mais velha, e que muitas vezes não te enxergam só como nutricionista, tu divide uma outra ideia de algum outro problema particular, enfim, né? E eu brinco também que às vezes a gente come as emoções, né? Então, muitas vezes a psicologia está muito associada a isso, da gente conseguir fazer o atleta entender todo esse contexto que ele tem de pai, que ele tem de atleta, que ele tem as fragilidades dele como ser humano. Então, quando a gente trabalha a nutrição em atletas de alta performance, que trabalham para isso, a gente tem que enxergar eles de uma maneira total. E eu acho que eles conseguem ter essa boa relação com a gente. É claro que até chegar lá, né, Laís, tem a mentira, tem a desconfiança. No início, como é que foi no início para você? Porque hoje, obviamente, vocês já são anos, né, atuando nisso, já tem um respeito, querendo ou não. Né? Ainda temos muita divisão de gênero, mas, querendo ou não, você já tem o seu respeito cativo. Como que foi no começo? Surgiu algum preconceito, alguma rechaça?
Não, eu comecei como estagiária no Internacional, fiquei 2 anos como estagiária, mas a nutricionista na época também já era uma pessoa muito forte dentro do futebol, né? Então eu, graças a Deus, consegui este apoio. Então, para mim, eu acho que foi um caminho um pouco mais fácil. Mas, assim, eu sei de colegas nutricionistas de outros clubes que realmente tiveram que passar por um processo um pouco mais doloroso do que o meu e tentar se impor, e muitas vezes perder o emprego na hora de se impor. Então, isso aconteceu algumas vezes, né? E é triste, assim. A gente sabe que essa evolução feminina dentro do meio masculino, ela vem crescendo, mas a gente tem muito ainda que galgar, né? E eu acho que é a nossa parte, né? Na verdade, isso é uma coisa histórica, a gente não pode colocar essa culpa só nos homens. Eles trazem isso porque aprenderam. Ainda existe muita masculinidade tóxica, ainda existe muita... Vamos ensinar para que seja assim, para que esse seja superior, enfim, ou para que a mulher ainda não seja para o futebol e o homem não seja para a boneca, né? Ainda temos muito isso, infelizmente. Mas uma coisa boa que mudou, assim, mas que eu acho, pelo menos no futebol... hoje a gente é visto como uma peça importante, fundamental. Então, os times hoje que não levam os profissionais nutricionistas, seja homem ou mulher, isso não tem interferido, nas viagens para cuidar de tudo, é porque realmente não tem uma condição financeira para manter isso. Mas a grande maioria dos clubes hoje já leva os seus nutricionistas, e aí a gente tem esse contexto de uma mulher, né, viajar com uma delegação inteira de homens, como eu já cansei de viajar. Então, eu acho isso muito bacana, porque num tempo atrás, por tu ser mulher, tu era aquela, não, é só área de apoio, não tem, mas os clubes foram enxergando essa importância, né? Então, hoje, graças a Deus, muitos nutricionistas, tanto homens quanto mulheres, viajam com as delegações de futebol para cuidar dessa parte da alimentação. É legal a gente falar sobre isso. Qual que é o diferencial de ter essa parte, né, de nutrição para os jogadores antes? Não é simplesmente pegar, ter uma noite bem dormida e ir para o campo. Qual é o diferencial de ter realmente uma pessoa profissional acompanhando, cuidando da alimentação, né, da rotina? Tu falou uma palavra bem importante, que é o acompanhar, né? Tá com eles no dia a dia, tu consegue conhecer os gostos. Porque o que acontece, né, Laís? Já é tanta cobrança, né? Cobrança de tudo que é lado. Então, a alimentação, a gente precisa, pelo menos, que seja uma parte mais leve, mais amiga. Então, claro que existe a perfeição da nutrição, mas a gente tem que associar essa perfeição com as escolhas, com o que tu gosta. E tu imagina que num time de futebol, tu tem atleta de tudo que é estado, e muitas vezes de outros países. Outras então, culturas, outros gostos alimentares. Tem uma cultura, né? Então, a convivência, esse acompanhamento, tu consegue enxergar aquilo que contempla todo o teu grupo. Porque na hora que tu vai montar o cardápio, somos nós, né? O nutricionista que monta o cardápio das viagens, e tudo que eles comem 2 dias antes do jogo, é tudo estabelecido por nós. Então, assim, eles não comem qualquer coisa 2 dias antes do jogo. A preparação já começa na concentração. E eles têm essa consciência desse preparo? Depende da idade. É isso que... Porque se você tem essa consciência, ok, você vai seguir a risca, né? Vai cuidar da alimentação. E quando não tem, como é que faz? E por isso que existe concentração. Porque eles aí se não tem a consciência, a gente obriga a consciência. Porque no buffet deles só vai ter aquilo que... Foi estipulado e pronto. É aquilo que tem. Não vai ter tráfico de comida. Ele vai poder escolher, mas as escolhas dele são aquilo que já foi previamente determinado. Então é por isso que existe a concentração no futebol, né? Independente da maturidade, para a gente garantir que eles vão estar dentro de um contexto de descanso e de alimentação para preparar para o jogo sem fugas. Por favor, né? Qual que é a maior preocupação para você, nutricionista, quando trabalha com jogadores de futebol, em específico? 2, doping e contaminação alimentar. Né? Já viu muito isso acontecer, que te prejudicou o trabalho? Já vi muito, porque o que acontece? O jogador de futebol, ele é muito persuadido por diversas áreas, para vender, para ganhar, né? Tu é representante de alguma coisa, tu vai querer vender, e ele é uma peça fundamental nisso. Então, muitas vezes, se tu, como profissional, com os teus atletas, tu não trabalha isso diariamente, exaustivamente, explicando para eles, eles correm o risco. Então, tu vai lá e tu vai em qualquer loja e compra um suplemento alimentar, vai que tu dá o azar disso estar contaminado, como vem acontecendo muitas vezes. Se tu pegar 90% dos casos de doping no futebol, são por contaminação em suplemento alimentar. É mesmo? A grande maioria. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando fala disso. Então, o meu maior medo é isso. Então, eu procuro trabalhar eles assim, tomem o que é do clube, né? Porque quando a gente tem um patrocínio do clube, ou compra para o clube, a gente tem um laudo, tal. Porque o atleta sempre vai responder, né? E a outra coisa é não viajar. Muitas vezes a gente vai para lugares onde a estrutura não é tão boa, e eu tenho medo, né, Laís, de alguma coisa mal lavada. Já aconteceu de um time inteiro pegar uma hepatite A uma vez, né, numa viagem no interior. Não, e aí atletas importantes ficaram 6 meses sem jogar porque é hepatite. A outra vez deu uma intoxicação alimentar no metade do grupo na véspera de um clássico.
Então, essas coisas é a maior preocupação que as pessoas ainda acham que a nutricionista se preocupa se o atleta vai tomar refrigerante, Ou se vai ele tá comer magro, McDonald's. ou se tá acima do peso, Não, ou se não. tá conseguindo correr legal, ou se tá tendo um desempenho legal. Mas tem toda uma coisa por trás, né? Em questão de saúde. Porque imagina, as pessoas acham que é só entrar em campo, vamos jogar e era isso. Mas tem toda uma questão de contrato. Imagina, você tem contratos, é um trabalho, né? Exatamente. Isso depende, o seu salário depende disso. Isso. Então imagina simplesmente deixar de E trabalhar. isso eles entendem bem, sabe, Laís? Eles entendem bem. A dificuldade muitas vezes é por causa da idade, trazer aquelas vícios alimentares. Então, quando eles vão crescendo, chegando no profissional fundamentalmente, e a gente está falando no dia do adolescente, né? Então, eles começam a se espelhar nos mais velhos e aí facilita o meu trabalho. Às vezes, os mais velhos facilitam o meu trabalho nesse convencimento de que não vale a pena comer tanto aquilo e é melhor, olha, o cara que já é vencedor, como é que ele se alimenta. É legal a gente falar nisso, né, Cíntia? Porque hoje é o dia do adolescente, para quem não sabe, e tem muitos ainda, principalmente brasileiros, que sonham em ser o craque de futebol. O que você aconselharia, até para os pais, né, para acompanhar essas pessoas, as crianças, adolescentes que estão crescendo, estão querendo se tornar profissionais do futebol, o que eles podem comer, né, o que eles podem observar, primeiramente ir no nutricionista, né, para poder fazer o acompanhamento? Na verdade, a gente sempre tem que se lembrar que para o carro andar bem, ele tem que estar com uma boa gasolina. Né? E a nossa gasolina é a alimentação. Então, na medida em que eu me intoxico com alimentos errados, e quando a gente fala se intoxicar com alimentos errados, não é deixar de comer alguma coisa que gosta, mas é que isso não vire a rotina, o refrigerante não seja a rotina, a fritura não seja a rotina, o excesso de açúcar. E é difícil para os adultos, imagina para adolescentes. Mas tu imagina adolescente não poder comer quase todo dia uma bolachinha recheada e tomar uma Coca-Cola. Isso Mas é o que eu digo. Tudo na vida é treinamento. Eles melhoram fisicamente repetindo o treinamento. E a gente vai melhorar a alimentação repetindo as escolhas até o dia que aquilo ali para ti não é mais tão importante. Isso é um processo de repetição. Então, se alimentar bem também é treinar. Né? É essa associação que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes eles dizem para mim, o adolescente geralmente, né, não gosta de salada, não gosta de beterraba, não gosta de tomate. E eu digo para eles, tu gosta de fazer físico, eles não gostam de fazer treinamento físico, que é o que não tem bola, né? Eles não gostam. Não tem que fazer para melhorar? Tem. Comer eu faço, tomate, banana, maçã, é a mesma coisa. Então fica o recado aqui para quem está pensando em começar, adolescentes, crianças, enfim. Antes de mais nada, procure um nutricionista e fale com seus pais e que os pais sejam também conscientes nessa hora e da alimentação. Exemplos. Os pais têm que ser o exemplo, senão a coisa não funciona. É verdade. Né? Cíntia, eu amei conversar com você, eu queria ter mais tempo, mas antes da gente encerrar, eu quero que tu deixe aqui um recado para as mulheres que, querendo ou não, estão querendo galgar essas profissões que parecem que ainda são só para os homens, mas não são, né? Porque trabalho bem feito não é questão de gênero, mas sim de competência. Então, fala pra gente um pouquinho sobre a sua experiência nessa questão de diferença de gênero, que eu acho que talvez possa influenciar muitas mulheres. O que eu diria, na verdade, é confiar em si, né? É buscar o seu propósito, se respeitar como mulher e respeitar o limite dos homens e conseguir estabelecer uma relação de confiança e amizade, né? E aquela velha história que o teu limite vai até onde começa o do outro. Então, eu acho que toda vez que a gente tem propriedade daquilo que se propõe a fazer, Laís, e tu consegue convencer as pessoas de que aquilo que tu está falando é realmente o fundamento, tu consegue atingir um respeito e aí vai embora. Aí tem apoio dos dois lados e é bem legal. Vale a Passa pena. teus contatos, então, para a galera conhecer um pouco do teu trabalho. No Insta é NutriCíntia, ponto Carvalho, e no Facebook é Cíntia Carvalho. Perfeito. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. Obrigada e sucesso para você cada vez mais, seja no mundo do futebol ou qualquer área que você desejar. Para ti também. Tá bom? A gente volta semana que vem, então, com mais um programa às 14h. Aproveita, esse programa vai ficar disponível também no YouTube, no canal da Premier TV. Sábado que vem, às 14h estaremos por aqui. Amanhã, domingo, tem reprise também, tá bom? Acompanha a gente nas redes sociais, @às 14h e Premier TV HD. Beijo gostoso.